Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Encarnada. Hoje, dia 6 de novembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje Jesus, ele quer nos deixar claro sobre aquilo que nos impede de ser seus discípulos. E de forma muito clara, ele fala sobre o desapego e sobre a renúncia, sobre abraçar a cruz, sobre a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do cristianismo. E ele dá 2 exemplos, a respeito disso. De um homem que quer começar a construir uma torre, mas não calcula exatamente quanto vai precisar para terminar aquela torre. Portanto, se ele não vai conseguir terminar, que ele não comece. Assim como, por exemplo, um rei que se põe em guerra contra um outro rei, sem saber exatamente aquilo que ele vai encontrar, sem ser capaz de se prevenir para entender exatamente aonde ele está se metendo, vamos dizer assim. Portanto, que nem vá. Então, trazendo esses 2 exemplos que Jesus vem nos ensinar aqui. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos, de fato, entender muito bem o que se trata disso. Não adianta querer brincar de ser cristão. Entre outras palavras, é isso que Jesus quer falar conosco hoje. Não devemos brincar de ser cristão. Portanto, ele diz, se nós não somos capazes de nos desapegar daquilo que nós mais amamos, e inclusive de nós mesmos, nós não podemos ser seus discípulos. Se nós não estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, a carregar a cruz e seguir Jesus, nós não podemos ser seus discípulos. Se nós não estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, não podeis ser meus discípulos, nos diz Jesus. Então, meus irmãos, o que seria, na prática, para facilitar? O Palavra Encarnada, ele tem esse grande objetivo de não simplesmente ensinar sobre o Evangelho. Não é esse o objetivo do Palavra Encarnada. Mas o objetivo é trazer de forma prática como nós podemos viver no dia de hoje o Evangelho proposto. O Evangelho que no mundo inteiro todos os católicos estão vivendo. Portanto, existe uma graça no dia de hoje para se viver esta liturgia, para se viver esse Evangelho. Então, a Palavra Encarnada vem nos trazer isso. Como nós podemos viver concretamente o Evangelho de hoje? Como não brincar de ser cristão? Exatamente fazendo o contrário daquilo que muitas vezes o Evangelho vem nos admoestar. Quando ele diz, nós não podemos nos servir de Cristo. Precisamos ter muito cuidado
Aquele que não renuncia a si mesmo, aquele que não abraça a sua cruz e me segue, né? Ou aquele que olha para trás, né? Põe a mão no arado, mas olha para trás. Ele não pode ser meu discípulo. Por quê? Quando nós nos apegamos até mesmo ao serviço e às coisas de Deus de uma forma egocêntrica e narcisista, quando nós queremos massagear o nosso ego, quando nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, aí na casa de acolhimento, né? Então você quer que seja sempre do seu jeito. As coisas sempre têm que ser como você pensa que elas devem ser, né? Na nossa arrogância, na nossa prepotência, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Nós pensamos que na comunidade tudo tem que ser como nós queremos. Ou então nós pensamos que a nossa caminhada ela precisa ser algo que como se fosse um clube, né? Que precisa me agradar, eu preciso então me sentir bem. Se eu não estou me sentindo bem, se eu não me sinto assim confortável, né? Se não é assim um lugar como se fosse um lazer, um hobby, um clube. Mas não é isso o cristianismo. O cristianismo não é para isso. O cristianismo é para gastar a vida, é para consumir a vida. Isso é seguir Jesus. Eu não posso, ao invés de servir Jesus, querer me servir dele. Ou como São Francisco dizia, usar Deus de trampolim para massagear o meu ego através do serviço, através dos cargos, das funções, através do conhecimento, né, através do ensinamento. Não. É exatamente ser perseguido, é exatamente ser incompreendido, é exatamente ser rejeitado, é exatamente ser caluniado, é não ser amado, é não ser aprovado, é não ser reconhecido, é muitas vezes não ter as nossas ideias aceitas, aplaudidas, compreendidas e etc, etc. Ah, mas isso é muito duro, não é bem assim. É exatamente o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Então ele está dizendo para você, né? Antes de você decidir seguir, veja bem se é isso que você quer. Se você quer de fato seguir Jesus ou não. Porque se o nosso objetivo for nos servir de Jesus, para a nossa comodidade, para a nossa tranquilidade, para o nosso bem-estar, apenas sugar de Jesus aquilo que nos acomoda, aquilo que nos traz prazer. Ah, eu gosto porque isso, porque aquilo. Então, quando eu já não estou começando a gostar, então quando tem alguma coisa que já está me inquietando, então eu já não quero mais, eu já não quero mais brincar com esse brinquedo, vamos atrás de outro brinquedo, que aí pode ser uma outra liderança, outra coisa qualquer, algo que continue massageando o meu ego. Algo que continue me trazendo para o narcisismo, para o egocentrismo, né, no mundo onde eu sou o meu Deus. Disfarçado de tantas desculpas, né? Disfarçado de tantas outras coisas. Meus irmãos, hoje o Evangelho, ele é direto, ele é objetivo, mas ele é transformador. E é isso que nós precisamos fazer, que o Palavra Encarnada aconteça na nossa vida. Não estamos participando do Palavra Encarnada para achar bonitinho aquela história do Evangelho, para aprender e ter mais conhecimento ainda, não. Estamos assistindo Palavra Encarnada para termos a nossa vida transformada. E se você começou a se inquietar com o que você viu, a se incomodar, Deus seja louvado. O objetivo do Palavra Encarnada está sendo alcançado. É preciso que você se incomode. É preciso que você se inquiete. É preciso que você desligue o Palavra Encarnada hoje incomodado, inquieto, percebendo que você tem muito a ser transformado. Percebendo que talvez você precisa começar ainda a sua caminhada, ótimo. É quando nós abrimos os nossos olhos e reconhecemos que algo precisa mudar em nós que a mudança começa. Portanto, comecemos. Permitamos que a palavra se torne carne em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.